Olá, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros e você que nos segue, muito obrigado. Hoje mais um vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, colocar o seu comentário e também se inscrever no canal que tem bastante conteúdo. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182. E é muito importante que você dê uma ligadinha lá, agende o seu atendimento, veja o melhor dia, o melhor horário. Os telefones sempre aparecem no vídeo e a gente repete aqui. É o 2606-6220 e o 2605-6865. Dá uma ligadinha lá e procure se informar. Lembrando também que estão abertas as inscrições para o tratamento do final do ano programado 2023. Dá uma ligadinha lá e pede informações dos dias e dos horários e aproveite e se inscreve. É um trabalho muito bacana e muito importante para a gente começar o 2023 aí muito bem. Bom, dados os recadinhos, vamos começar o nosso bate-papo dos sábados de manhã. Eu peço licença a você, aumentou do teu lar e convido também as fraternidades do bem e do amor, ao nosso Mestre Jesus e ao Doutor Antônio, que possa fazer parte desses momentos, trazendo conscientização, sabedoria, momentos de reflexão. Então, nós vamos pedindo toda a proteção, todo o amparo, e vamos assim dando por aberto o nosso bate-papo dos sábados de manhã. Graças a Deus. E hoje nós vamos dar seguimento, que nós estamos naqueles momentos de dar continuidade ao livro Consolador, né? Escrito pelo Chico. E semana passada foi conversado um pouquinho de iluminação e hoje nós vamos falar como realizar, o que é preciso para realizar esse caminho de iluminação. Está se iluminando? Será? Como que é que você está procedendo na sua existência para galgar um passinho a mais nessa iluminação? Bom, e daí vamos começar falando assim, olha, logo no começo desse capítulo, é perguntado o que é preciso para o homem começar a se iluminar. Vamos lá, eu vou ler a pergunta. Em matéria de conhecimento, onde podemos localizar a maior necessidade do homem? O que você acha? Qual é a maior necessidade do homem quanto à iluminação? Será que são os bens materiais? Será que é fazer de conta? Será que é só ler? Será que é só conhecimento? Ou será que é só estudar ou é praticar? Vamos ver o que eles respondem? Olha, como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é o conhecimento de si mesma. Ou seja, como a gente sempre fala, né? Está se conhecendo? Você conhece as suas caraminholas? Está se entendendo? E quando a gente fala, por que a gente fala dessa questão do conhecer-se da sua iluminação e o que isso tem a ver, às vezes, com os processos obsessivos, com apometria? Porque lembra que a gente já falou em algumas palestras, volta aí atrás, você vai ver que é necessário, às vezes, não só conhecer o nosso calcanhar de Aquiles, né? Ou os nossos pontos fracos, mas também reformá-los, né? Revisá-los. Lembra da reforma íntima? Começar a modificar todas essas situações e pôr em prática tudo aquilo que você conhece do Evangelho em atitudes de crescimento, né? E é isso que a gente vai explorar hoje, é o quê? Começar a
se conhecer e pôr em prática o conhecimento. Porque não adianta ele ficar só guardadinho lá e falar assim, olha, eu sei. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é um conhecimento bárbaro aí, dito há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Porém, está aplicando? Está pondo em prática? Né? Existe uma vertente oriental que diz assim, a diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Conhecimento é tudo aquilo que a gente adquire, né? Então, você lê, não sei o quê. Sabedoria é tudo aquilo que você adquire e consegue em prática. E é nessa pegada de conhecer e pôr em prática que eu vou falar para o Ronaldo. Olha, Ronaldo, tem diferença entre doutrinar e evangelizar? Como que é que nesse conhecer-se a gente consegue pôr em prática nos dias de hoje esse processo de iluminação? Ô, Fábio, bom dia, pessoal, a todos. E a pergunta é essa, né? A diferença aqui é doutrinar e evangelizar. Primeiro, estarmos preparados, é importante estarmos preparados para, aí, como você colocou, né? Quais as necessidades primárias ou externas, né, das pessoas, para que a gente possa nos dedicarmos um pouco mais nossa vida, no nosso dia a dia, a essas questões. Quando a gente fala em doutrinar, a gente está falando basicamente na questão do conhecimento, né? Na questão do intelecto, da disciplina, né? Então, eu posso doutrinar, a gente usa esse termo para várias definições, não somente a questão espiritual, não a questão religiosa, mas voltado sim à disciplina, né? Aquilo que você tem como doutrina, como meta, como forma de viver, forma de ter hábitos e tudo mais, mas sempre voltado a um processo, né? Processo, ou seja, uma forma de conduzir, uma forma de tratar e tudo mais, né? É como se tivesse um catálogo, como se tivesse algo, né? Porque a gente fala muito da doutrina espírita, né? Que são a forma que todo esse conhecimento que está catalogado, todo esse conhecimento que nos traz, para que a gente entenda todo esse processo, né? Então, por isso que a doutrina espírita, particularmente, ela passa, né, um processo natural de conhecimento, né? Ela te pede ou ela te exige, de alguma forma, o conhecimento que vai te auxiliar. Nós vamos dizer assim, na questão da doutrina, no sentido de auxílio, porque é muito mais fácil quando você tem um conhecimento. Então, são junções, né? Ter o conhecimento, ele é muito mais fácil, é mais fácil da compreensão, é mais fácil da evolução no sentido de cada vez um degrau a mais, né? Por isso que quando nós aqui estamos conversando nesses dias, né, que a gente faz essas palestras, obviamente esses bate-papos, está sedimentado em cima de conhecimento, está sedimentado em cima de livros, em cima das doutrinas, né? Porque nos dá conhecimento e a gente consegue, através daquela informação, traduzi-la de alguma forma para o nosso dia a dia, traduzi-la de alguma forma naquilo que nós vivenciamos, né? Então, o doutrinar, né, tá muito em cima do conhecimento. Eu sempre digo, né, eu falo, às vezes a gente pega as pessoas que têm um amplo conhecimento do Antigo Testamento, por exemplo, né? O Testamento ele é longo, né, em termos de informações, ele conhece todas as passagens, ou do próprio Evangelho. Ele tem todos os conhecimentos de Jesus, todas as passagens de Jesus, todas as parábolas de Jesus. Isso é conhecimento, né? Isso é informação. Pode estar ao alcance de todos, talvez nem para todos, mas está lá, né? Aquilo ali talvez... E aí, quando entra o evangelizar, né, que é o outro sentido de tudo isso. É como que eu trabalho essas informações, ou, né, como a gente costuma falar do próprio Evangelho,
Então, não se peguem evangelho simplesmente a conhecimento profundo. Ah, eu não entendo o evangelho. Ah, não é isso que nós vamos falar. Porque o evangelizar, quando a gente lê o evangelho, e eu entro até no evangelho no lar, quando a gente faz o evangelho no lar, a gente pede, leia um trecho do evangelho. Né? A gente não quer que você decore, a gente não quer que você entenda, não, leia um trecho. E esse trecho, ele tem que, de alguma forma, tocar o seu coração. De alguma forma, ele tem que tocar o seu sentimento. De alguma forma, ele tem que mudar. Aí entra o seu âmago, entra o seu pensamento, entra o seu coração. De alguma forma, ele tem que te tocar. Né? Aí sim ele está evangelizando. Aí sim ele está transformando, né? Que nós vamos falar na iluminação. Aí sim que aquilo tudo foi transformado, porque até então era só conhecimento. Até então eu posso falar para vocês uma parte do Evangelho de Jesus, eu posso contar aqui uma parábola, eu posso até dizer o que essa parábola faz, mas se eu não evangelizar, se eu não tocar, se não tiver a essência de espírito, a essência de coração, nada disso adianta. Então, muitas vezes, mas eu conheço pode ser qualquer pessoa da religião, né? Qualquer pessoa. Nossa, ele é conhecedor da lei, ele é conhecedor das passagens, ele é conhecedor. Mas se ele não tiver, se ele não tocar o coração das pessoas, ele vai ficar falando 1 hora. Ele pode estar colocando palavras bonitas que a gente nem sabe, que vão ter que pegar o dicionário para entender. Mas que ele sabe, não adianta. O que vai adiantar é aquele pedaço, é aquela parte, é aquela informação, é o como te toca. Então, evangelizar é fazer a ligação com Deus, fazer a ligação, usando aí Jesus, né, pelos seus ensinamentos, que ele faz essa ligação, que Jesus vai ao Pai, né? Jesus nos leva ao Pai, Jesus nos leva a pensarmos pelo coração, a pensar nos nossos sentimentos, a sermos melhores. Fala em amor. Né? Evangelizar é falar em amor. Né? Imagina que catequizar, quando a gente fala, vamos catequizar uma criança. Não adianta catequizar ela, você vai tentar ensinar algumas passagens com ela, mas no final do dia, o que vai ter que ficar nessa criança é o amor, qual a sua conduta, qual o seu respeito, como ela trata o próximo, como ela trata as indiferenças, né? Como que ela vive em comunhão, como ela vive com as pessoas. Então, o evangelizar está muito mais acima do que simplesmente a doutrina, que é conhecimento, que é disciplina, que é formato, que é padrão, como é que eu lido, como é que eu informo, isso é doutrina. O evangelho, né, ele está acima. Por isso que Jesus, nas suas passagens, ele lidou com todo mundo. Jesus falava com todos. Jesus falava com o cego, falava com o pobre, falava com o miserável, falava com o doente, mas ele evangelizava, porque as pessoas se sentiam tocadas pela sua palavra, se sentiam tocadas por aquilo que ele explicou. Né? Quando ele fala, vai, não peque mais, né? Essa frase ela tem um empoderamento. Essa frase ele tem um sentido. A pessoa entende, compreende, né? E usa isso para a sua vida. Né? Então, acredito, Fábio, aqui, que é um pouco disso que eu entendo da questão do evangelizar, né? Para a gente não ficar só pensando eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter... Não, não, não. O conhecimento ele ajuda, ele auxilia, mas o tocar o coração e falar... E nós aqui, né? Nós, as pessoas que querem falar do evangelho, que querem falar um pouquinho, é por amor. É por amor. Às vezes a palavra é mais simples. Às vezes a explicação mais didática não é nem a que está no livro. É exemplo de vida. É como eu trato o meu próximo, é como eu trato as pessoas, né? Dá um exemplo de vida. Jesus usava os seus exemplos de vida da época, que eram necessários para aquela época. Hoje nós temos nossos exemplos. Nossos exemplos. Como é que eu atuei aqui? O que eu fiz ali? Porque o nosso evangelho, cada vez mais, ele sai até um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, né? A gente fala evangelho, mas está fazendo evangelho todo, fazendo evangelho, estou fazendo evangelho para hoje. O evangelho de hoje, ele é voltado para o dia de hoje, para as condições de hoje, para a época que nós vivemos, para o milênio que nós vivemos atualmente, né? E aí, aqui, Carlos, né, só para te jogar aqui a questão, né, que eu acho que é o que você vai falar, né,
de como acelerar, obviamente, esse processo de iluminação, né? Que estou falando aqui, o Evangelho ilumina, cresce o ser, cresce o espírito, né? Cresce a alma, né? E aí, como é que seria, Carlos, essa próxima etapa aqui dessa evolução, dessa aceleração da iluminação, Carlos? É bem interessante essa questão, né? Nós estamos já indo para a terceira semana que a gente fala de um caminho de iluminação que ele parece simples, ele começa lá com como você acorda, no trabalho de fazer isso e no caminho que nós demos, né? E aí na execução. E quando entra na execução, o Fábio coloca que essa execução não tem como não passar pelo conhecimento da nossa verdade, né? Que é de si próprio, de quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou. E quando você fala da execução, né? A execução não é só aprender, né? E aí é gozado que enquanto você falava, me veio uma palavra que nós usamos pouco dentro da nossa fé do kardecismo, que é testemunho, né? Em outras religiões se usa muito, né? E me vinha enquanto você falava que você precisa ir além de falar, você precisa. E o que é testemunhar isso se não viver isso, né? Eu não conheço a amplitude da palavra em todas as religiões, mas me veio muito claro que não há nada melhor do que testemunhar isso. E testemunhar isso é viver isso, né? Uma coisa é, como você falou muito claramente, uma coisa é, eu falar todas as línguas, né? Mas sem o amor, sem tocar, não vai ter jeito. Então, nesse caminho, eu vou entrar agora na questão 238 do livro, que ele fala que como eu acelero, né? Ele fala assim, para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade, necessitará de determinadas inovações religiosas, porque a gente coloca, o Fabinho começou colocando lá de civilizações já mortas, e a gente não pode dissociar a nossa evolução espiritual sem dissociar ela da nossa evolução enquanto humanidade. E eu falo sempre, né, que o espiritismo ele tem 170 anos. Deus não existia antes, né? Não é isso. Eu não precisava procurar as minhas verdades, a minha origem divina antes. Não é isso. Então, tudo, tá? E você falou, Ronaldo, tudo está se adaptando ao meio que eu vivo, à evolução. E olha a resposta. Toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. Você acabou de falar, 2000 anos, a gente fala sempre. Apesar de todas as pessoas que vieram, Jesus e outros que precederam, eles e vieram depois dele, a lição do Senhor ainda não foi compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa, que talvez seja a doutrinação. Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual, pela boca dos profetas e dos filósofos, exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo, lá atrás, como o Fábio falou quando começou. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. Ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para conhecimento próprio através da dor. Aqui há discussões. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e fraternidade, somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio. Foi escrito ainda em 1940, esse livro já fala do terceiro milênio, que adentramos, mas estamos no comecinho, né? É certo que o planeta já possui as suas expressões isoladas de legítimo evangelismo, ou seja, de sentimento, raras, na verdade, mas consoladoras e luminosas. Os expoentes estão aí, mas ainda são raros. Essas expressões, porém,
são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Esses apóstolos desconhecidos são aquele sal da terra, e seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras, como símbolos vivos da iluminação espiritual com Jesus Cristo, bem-aventurados de seu reino, do qual souberam preservar até o fim. Olha que rico essa questão da aceleração, né? Por quê? Porque nós estamos longe ainda. E basta olhar. E não é olhar para fora, pessoal, é olhar para dentro. É olhar o quanto eu rezo e o quanto eu sou prece, que são coisas diferentes. Né? Já tem a fraternidade branca que fala o eu sou. O que é esse eu sou? É você trazer para dentro isto. Essa verdade que, às vezes, como o Ronaldo colocou, ela está da boca para fora. E, às vezes, nem isso. Será que os seus atos são iguais às suas palavras, que é o que nos cobra? Ou eu estou lá tergiversando para o outro fazer? Eu estou olhando o problema do outro. Então, essa aceleração ela não se dá de outra forma, como ele falou, coletiva, ainda com expoentes, que são exemplos, como Jesus foi, como Chico, Madre Teresa de Calcutá e tantos que tem, mas normalmente perseguidos e, né, a gente sabe tudo o que acontece, mas nós precisamos trazer isso para dentro, que é esse processo de autoconhecimento, como o Fábio coloca, mas não é um autoconhecimento de conhecer, é profundo, tem que ser profundo, porque esse despertar que a gente fala é um despertar que tem que ser de todos. E, de novo, não é de olhar, eu gosto muito quando o Fabinho fala lá na palestra, que ele fala, toda vez que a gente toca em alguma coisa difícil, a pessoa vira para o lado e fala, olha, ele está falando dos seus defeitos, das suas coisas, porque a gente ainda vê a trave no olho do outro e não vê o argueiro no nosso. Então, nós precisamos nos conscientizar disso. Estamos falando desse livro, do caminho da autoiluminação, e ele fala muito que ainda estamos longe, mas estamos aí, e temos que lutar diariamente para que o nosso ato seja melhor. Precisamos do conhecimento, da doutrinação, sim, mas como você falou, enquanto não tocar, esse amor não tocar e não for superior, ele não vai dar os frutos que Jesus pregou, como você falou. Quantas linhas Jesus escreveu? Nenhuma. Nenhuma. E quanto ele ensinou? Talvez tudo que a gente ainda não aprendeu. Mas o Maurício tem a grande solução para tudo. Como sempre, ele fecha com chave de ouro e ele mostra o caminho, a verdade e a vida. Não me comprometa, não me comprometa, Carlão. Gente, o negócio é sério, né? A gente fala aqui, a gente brinca, mas você sabe que, abrangendo o que os meninos aí falaram, né, a gente falando de conhecimento, sabedoria, né, doutrinação, evangelização, aí eu sempre coloco que a nossa vida é uma grande escola, né? A nossa vida é uma grande escola. E a escola, quando nós vamos para a escola, quando nós somos pequenos, crianças, nós vamos para a escola para aprender, para ter o quê? Conhecimento. No entanto, o sentimento, o amor, o respeito, a educação, de fato, é o quê? É na família, é em casa. Não adianta a pessoa ir para a escola, ter todo o conhecimento do mundo, aí a pessoa fala, não, ele é uma pessoa bem educada. Bem educada não, é uma pessoa que tem muito conhecimento. Mas se for uma pessoa, né, que tem um coração ruim, é uma pessoa egoísta, uma pessoa que não se preocupa com ninguém, é super inteligente, mas, né, de sentimento de amor não tem nada. Então, é isso que a gente traz aqui, essa iluminação. Não adianta você ser o super inteligente de todo o planeta, mas se você não tem o sentimento do amor.
Tem uma música, me veio quando vocês estavam falando, tem uma música que fala, ela fala de uma série de coisas, ela fala, mas sem amor não é válido, sem amor não é válido, sem amor não adianta. Então, o que a gente está colocando aqui é esse amor. E, obviamente, a prática desse amor, ela é difícil. É difícil você perdoar. A gente fala, é fácil perdoar? Não, não é fácil perdoar. Quem fala que perdoa assim facinho, desculpa, tá aí se enganando a si próprio. É difícil perdoar. A pessoa, quando te faz alguma coisa e você tem raiva, você só acha que perdoa quando você se vinga da pessoa. Então, olha, e Jesus já veio trazendo esse amor, igual vocês falaram, há 2000 anos. E até antes disso, muitos já vêm trazendo isso. Então, eu coloco, o que nós temos que ter aqui é o quê? Esse amor, né, disso dentro da família. Lógico, a gente fala aqui de uma família, a gente fala estruturada e tudo mais, porque tem família que o negócio é tão desestruturado, e para o amor chegar lá, imagina, as pessoas que às vezes estão naquela família desestruturada, complicada, e às vezes chega uma pessoa com aquele amor, com aquela imensidão de coisas boas, consegue dar um equilíbrio, outras vezes não consegue. Então, essa evolução, essa iluminação, ela vai aumentando de tempos em tempos. O mundo ele vai melhorando ao longo do tempo. Então, o que ela falou, entramos agora no terceiro momento, estamos no comecinho do terceiro momento. Quantas coisas nós temos ainda o que evoluir, moralmente falando, com sentimento, com amor, né, com aquele magnetismo. Jesus, quando ele falava para as pessoas, ele tocava as pessoas. Por quê? Porque ele era puro amor. Então, quando ele falava com as pessoas sentiam aquele amor, tinham aquele sentimento. Só para vocês terem uma ideia, eu estou até aqui arrepiando. Por quê? Porque quando você sente amor, quando você sente aquele negócio legal, você fala, poxa vida, me tocou. Né? E vocês falaram isso muito bem, me tocou. E aí, poxa vida, eu vou fazer. Mas isso tem que durar, não só aquele minutinho que tocou, e sim se estender. E tem um outro ponto aqui, que o Cano até falou, há controvérsias, e realmente há controvérsias, que fala assim que às vezes se evolui através da dor. Não vamos falar da dor, vamos falar da experiência. Muitas vezes a pessoa, e isso nós já falamos em outras vezes, é complicado, né, falar da dor. Às vezes a dor de um, de repente aquela dorzinha no calo de um, é um negócio enorme. O outro às vezes está com um problemão enorme, né, falando de dores físicas, doenças, esse negócio todo, e às vezes não reclama, outro reclama porque tem uma dorzinha no calo, né? Então, não vou falar aqui através do, mas vou falar através da experiência. Vocês falaram isso. Nós evoluímos por meio da experiência. Então, nós experienciamos uma série de coisas e, com base nessa experiência, nós evoluímos, nós sentimos e nós nos elevamos. Obviamente, precisa ter dor, precisa sofrer para evoluir? Assim, no nosso entendimento, não, mas eu vou repetir novamente o que eu estou falando. Há controvérsias, né? Então, tem necessidade de sofrer para evoluir? Não, não tem necessidade, pelo menos isso que a gente enxerga, mas muitas vezes, eu estou falando isso por experiência própria, muitas vezes você vai se aperceber de algo só quando você acaba passando por aquilo, passando por aquela experiência. Então, é isso, é iluminação, a gente fala de nós próprios, nós aprendemos a lidar conosco mesmo, para nós conseguirmos entender a situação que, às vezes, nós passamos pela vida, muitas vezes nós temos uma situação legal, boa, às vezes o mundo tem essas altos e baixos, e por ter esses altos e baixos, como é que você se comporta no baixo? Como é que você se comporta no alto? Como é que você se comporta, às vezes, na abundância? Como é que você se comporta, às vezes, numa escassez, numa necessidade, num desafio? E aí você vai estar sendo testado a todo momento. Então, a iluminação, entendo que, fechando aí o que vocês falaram, é essa experiência dentro de si próprio, e a experiência que nós estamos aqui. E nesse nosso mundão, nós estamos aonde? Numa escola da vida. E essa escola da vida, ela nos ensina muitas coisas. E aí nós temos que estar cientes, conscientes, o que está acontecendo hoje, seja na abundância, seja na escassez, seja qual for a forma que você esteja, o que eu preciso aprender com isso? E às vezes isso é complicado, porque a pessoa fala aprender na dor, aprender na sofrência, é muito difícil. Mas, às vezes, a pessoa passa por isso e aprende dessa forma. Então, há muitos mistérios aí, minha gente, entre o céu e a terra, que nós precisamos aprender. Essa é a realidade, né, Fabinho? É isso aí, Maurício. Então, meu lindo, minha linda, que você comece a vivenciar o amor, o evangelho, colocar em prática, sentir, emanar e tentar aí galgar uns passinhos a mais na sua iluminação. E não se esqueça também de deixar o seu like
nesse vídeo e o seu comentário, tá bom? Que nesse momento, então, nós possamos nos ligar um pouquinho mais ao plano espiritual, que você possa se conectar e se reencontrar nesses momentos com a sua alma, essa alma livre, alma viajante, que é capaz de ir e vir e se modificar, se ressignificar e se conectar com o amor. Amor que cura, que emana, que exala, que nos faz diferentes, porém tão iguais. Amor de Deus, que criou a todos, simples e ignorantes, e que dá oportunidades infinitas de seguir adiante, se melhorando e vivenciando essa mágica que é amar o teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e falar deste amor muito mais do que a língua dos anjos, mas falar verdadeiramente com a tua alma e com o teu coração. Então, que você ame muito, fique com Deus, até a semana que vem. Tchau, tchau, abraço!